Vamos combinar uma coisa. Se o que você busca é evolução e crescimento, faz um favor a si mesmo e dá uma olhada na descrição. Lá tem algo que pode ser o próximo passo na sua jornada. E sabe o que é mais legal? Ao investir em você, você me ajuda a continuar trazendo mais conteúdo para a sua evolução. Embora nunca se considerasse um filósofo, as escritas de Marco Aurélio tornaram-se um dos textos mais significativos do estoicismo antigo. Suas meditações contêm uma série de anotações pessoais baseadas em ideias estoicas, uma das quais é a aceitação do destino e viver de acordo com as exigências da natureza. Em vez de desejar que as coisas aconteçam como queremos, é melhor aceitar o universo, segundo Marco Aurélio, e desenvolver uma atitude flexível em relação ao mundo exterior, sendo rigorosos conosco mesmos. No entanto, a maioria de nós deseja uma vida agradável e espera que o ambiente nos forneça o que precisamos para nos sentirmos contentes. Desejamos pessoas amigáveis ao nosso redor, queremos realizar nossos sonhos e ambições, permanecer jovens e viver sem infortúnios. E muitas vezes, não estamos contentes com nossos corpos e talentos inatos, recusando-nos a aceitar nossas falhas. Em resumo, há muito desejar o envolvido em ser humano, especialmente nos dias de hoje, e muito pouco aceitar em relação às circunstâncias externas. Mas quanto mais queremos do universo, mais estamos suscetíveis à decepção. Provavelmente, apesar de nossos esforços, encontraremos pessoas desagradáveis, não realizaremos nossos sonhos e ambições, ou apenas parcialmente, enfrentaremos adversidades e certamente não escaparemos da velhice. E se essas experiências inevitáveis nos causam angústia, tornamo-nos joguetes do nosso ambiente, emocionalmente dependentes de seus caprichos. Nas suas meditações, Marco Aurélio encorajava-se repetidamente a abraçar o destino exatamente como ele vem e a viver bem, independentemente das circunstâncias. Este vídeo explora por que é melhor aceitar o universo em vez de se opor a ele e tentar mudá-lo. 1. Aceitando outras pessoas. Suponha que alguém faça uma piada insultuosa à sua custa ou à custa de alguém que você ama. Como um filósofo estoico reagiria? Ele se irritaria ou usaria violência física como resposta. Marco Aurélio aconselhava a si mesmo a não exagerar um evento mais do que ele realmente é. Neste caso, alguém fez uma piada à sua custa. Mas a piada em si te afetou. Isso não é possível. Uma piada só pode te prejudicar se você permitir. Raiva, violência, tristeza. Essas emoções são criações suas e não acompanham a piada em si. Marco Aurélio escreveu sobre pessoas que falam mal de você. Não adicione nada de si mesmo por dentro, e isso será o fim disso. Lidar com outras pessoas significa lidar com o imprevisível e incontrolável. Algumas pessoas são boas e morais, outras são más e imorais. Algumas são trabalhadoras e úteis, e outras são preguiçosas e exploradoras. Algumas gostam de fazer piadas, outras são rápidas em usar violência. Marco Aurélio enfatizou que, independentemente das pessoas serem arrogantes, ingratas, enganosas e antissociais, todos compartilhamos a natureza de ser humano. A natureza humana consiste em beleza e feiura, então ele se encorajava a aceitar todos e não se perturbar com pessoas maldosas. Em sua mente, estamos aqui para cooperar, não agir contra cada um, o que é contrário à natureza. Queremos que as pessoas ajam como desejamos, mas a realidade nos ensina que as pessoas têm sua própria vontade. Seu comportamento não depende de nós. Podemos influenciá-las, mas, no final, elas dirão o que dizem e farão o que fazem, por mais irracionais e estúpidas que possam parecer suas ações. E, assim, gastar quantidades copiosas de energia tentando mudar os outros é um desperdício de tempo e melhor utilizado em outras áreas. Marco Aurélio escreveu: não desperdice o resto do seu tempo aqui preocupando-se com outras pessoas, a menos que isso afete o bem comum. Isso o impedirá de fazer qualquer coisa útil. Você ficará muito ocupado com o que fulano está fazendo, e por quê, e o que estão dizendo, e o que estão pensando, e o que estão tramando, e todas as outras coisas que o desviam e o impedem de focar em sua própria mente. 2. Aceitando a transitoriedade. Os grandes pensadores do passado, impérios e reinos, todos se transformam em pós cinzas. Marco Aurélio compara crianças a folhas ao vento, que crescem na primavera, mas são logo levadas embora, e a floresta as substitui por novas. O imperador estoico estava imensamente ciente de quão temporárias são as coisas e quão rapidamente coisas que agora consideramos significativas se tornam fantasmas do passado. Ele mencionou os grandes imperadores e filósofos de outrora, pessoas importantes e influentes que andavam pela terra, mas foram reduzidas a pós cinzas há muitos anos.
Como o surgimento e o cessar das folhas, assim vêm e cessam as gerações dos homens. Começamos como uma gota de sêmen, e expiramos nosso último suspiro antes de perceber. Tudo é temporário, e estamos aqui apenas por um momento fugaz, especialmente se compararmos nossa curta vida à existência do nosso planeta, quanto mais ao universo. Como Marco Aurélio colocou, e eu cito, esqueça tudo mais. Mantenha apenas isso em mente e lembre-se, cada um de nós vive apenas agora, neste breve instante. O resto já foi vivido ou é impossível de ver. O período que vivemos é pequeno, pequeno como o canto da terra em que vivemos. Pequeno como até mesmo a maior fama, passada de boca em boca por figuras de palito de curta duração, ignorantes tanto de si mesmas quanto dos mortos há muito tempo. Para alguns, a realidade da transitoriedade pode ser uma fonte de sofrimento. Não é triste que a morte nos leve de volta tão logo após virmos à existência. Assim, algumas pessoas se apegam desesperadamente à vida, buscando maneiras de estendê-la além das proporções naturais, procurando pela fonte da juventude eterna. Todos esses esforços para ir contra a natureza são em vão, pois recebemos apenas um tempo limitado aqui, do qual geralmente passamos a maioria em decadência corporal. Mas há também um lado positivo na natureza transitória do universo, que é que, porque nada dura, nada é digno de preocupação. Como exemplo, Marco Aurélio descreveu a insignificância da reputação. Ele escreveu, mas veja como todos somos esquecidos rapidamente. O abismo do tempo infinito que engole tudo. O vazio de todas aquelas mãos que aplaudem. As pessoas que nos elogiam, quão caprichosas são, quão arbitrárias. E a minúscula região em que tudo isso ocorre. Toda a Terra é um ponto no espaço, e a maior parte dela desabitada. Quanto mais percebemos o quão pequenas e curtas são nossas vidas, menos razão vemos para nos preocupar com trivialidades e mais podemos apreciar o tempo que temos. Além disso, do ponto de vista estoico, a brevidade da vida também é uma razão para não desperdiçar tempo. O que quer que queiramos fazer, agora é o momento. 3. Aceitando a infortúnio. Podemos desejar e rezar para que o infortúnio nunca ocorra, mas ao olhar para a realidade, vemos que ninguém escapa dos lados sombrios da existência. A adversidade é parte da vida. Se lutarmos contra ela, não só experienciamos o infortúnio em si, mas também a decepção de encontrá-lo apesar do nosso desejo de evitá-lo. No entanto, as pessoas estão frequentemente ocupadas lutando contra o destino, tentando evitar as possíveis coisas ruins que acontecerão. E assim que ficamos doentes, perdemos dinheiro, ou encontramos um tempo nublado e chuvoso quando esperávamos sol, lamentamos e reclamamos, desejando que algo melhor chegue rapidamente. Marco Aurélio rejeita essa forma de abordar o destino. Em vez de esperar por uma vida livre de infortúnios, é melhor desejar a nós mesmos a fortaleza para lidar com a adversidade. Tal atitude está na raiz de um princípio central estoico chamado a dicotomia do controle. Algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. E assim, é razoável focar principalmente nas coisas sob nosso controle. Ou, como Marco Aurélio colocou, então não é melhor fazer o que está ao seu alcance, como um homem livre, do que ser passivamente controlado pelo que não está, como um escravo ou mendigo. Quando você deixa sua felicidade depender de circunstâncias externas, então você permite que o destino controle. Imagine que você está constantemente preocupado com seu parceiro deixando você. E assim, você reza para que seu parceiro fique ao seu lado. Mas, segundo a cosmologia estoica, tudo o que acontece pode ser atribuído aos deuses, a fonte de todas as coisas. Podem acontecer coisas que parecem trágicas, mas segundo os estoicos, é o que os deuses pretendiam. Portanto, por exemplo, o fim de um relacionamento faz parte do plano divino, e nossas orações não impedirão que isso aconteça. E assim, segundo Marco Aurélio, é melhor direcionar nossas orações para coisas que podemos controlar. Eu cito, comece a rezar assim e você verá. Não alguma maneira de dormir com ela, mas uma maneira de parar de querer. Não alguma maneira de se livrar dele, mas uma maneira de parar de tentar. Não alguma maneira de salvar meu filho, mas uma maneira de perder seu medo. Redirecione suas orações dessa forma e veja o que acontece. Não podemos controlar as ações de um parceiro romântico, mas podemos trabalhar em nós mesmos, construindo fortaleza mental para suportar um possível término. Não podemos impedir alguém a quem estamos apegados de sair de nossas vidas, mas podemos desenvolver o poder de aceitar o que acontece e até desejar que as coisas aconteçam como acontecem. Se aceitarmos o infortúnio, nem mesmo os deuses podem nos prejudicar, não importa o que coloquem na mesa. 4. Aceitando a mudança.
A posição padrão da natureza é a mudança, pois tudo nasce dela, e nada no mundo é estático. Não apenas o universo ao nosso redor muda, nós também mudamos. Basta olhar para as células em nossos corpos que constantemente se renovam até morrermos. Marco Aurélio descreveu a mudança como algo natural que, em última análise, beneficia o todo. Podemos comparar as mudanças que vemos ao nosso redor com nossos corpos, substituindo constantemente partes antigas por novas, o que pode ser infeliz para as peças em si, mas é bom para o corpo como um todo. Da mesma forma, nosso ambiente se engaja em uma automanutenção contínua, substituindo elementos antigos por novos, sempre buscando as circunstâncias mais ótimas. É o desdobramento do plano da natureza, e devemos aceitá-lo, segundo Marco Aurélio, pois isso leva à boa saúde do mundo e ao bem-estar e prosperidade de Zeus. Como exploramos anteriormente a transitoriedade, a mudança é diferente. Mudança não é apenas a natureza temporária de todas as coisas, mas o processo inteiro de coisas se tornando diferentes. Nunca há um estado fixo no universo, então o processo de mudança está sempre em ação. Mesmo os objetos mais inalteráveis, como uma paisagem calma ou uma rocha firmemente descansando na ressaca, estão mudando, embora menos visivelmente do que, digamos, nossos lábios ao falar ou a postura de alguém ao correr. Algumas criaturas vivas nascem e morrem em 24 horas, como a efêmera. Outras vivem mais de 10.000 anos, como a esponja de vidro, e muitos planetas sobrevivem bilhões de anos. Mas nenhuma dessas coisas é eterna. Como a mudança dá luz a elas, ela também as destruirá. Sem mudança, nosso mundo não existiria, e a vida não seria possível. Como Marco Aurélio afirmou, o mundo é nada além de mudança. Mas, ironicamente, mesmo nascendo da mudança, tememos a mudança ao mesmo tempo. Muitas pessoas se apegam a situações, objetos, pessoas e ideias, desejando que nunca mudem, que sempre permaneçam as mesmas. Mas a mudança que tanto temem já está em andamento, e o momento de testemunhar essas alterações a olho nu é apenas uma questão de tempo. Quando o sol brilha, uma tempestade está a caminho. Quando é verão, o outono já está batendo à porta. Tentar manter o status quo é como agarrar a água, esperando que ela nunca flua para fora de suas mãos. Eu cito, algumas coisas estão correndo para a existência, outras para fora dela. Algumas do que agora existem já se foram. Mudança e fluxo constantemente refazem o mundo, assim como a progressão incessante do tempo refaz a eternidade. Encontramo-nos em um rio. Que coisas ao nosso redor devemos valorizar quando nenhuma delas pode oferecer um ponto firme? Como um apego a um pardal. Nós o vislumbramos e ele se foi. 5. Aceitando sua natureza. Muitas pessoas têm dificuldades em aceitar seus atributos naturais, como sua aparência, fraquezas físicas e até mesmo o destino inevitável de envelhecer e morrer. Mas Marco Aurélio encorajava-se a aceitar os limites impostos ao seu corpo e estar contente com seus dias. Ele também se dizia lembrar da natureza do mundo, sua natureza, como se relaciona com o mundo e que ele faz parte da natureza e deve viver em harmonia com ela. Algumas pessoas têm corpos mais atléticos, outras têm intelectos maiores. Existem maneiras de mudarmos a nós mesmos até certo ponto, mas estamos finalmente confinados aos nossos limites naturais. Então, podemos passar nossas vidas focando em nossas fraquezas, tentando alcançar coisas para as quais não estamos naturalmente inclinados. Ou, podemos abraçar nossos pontos fortes e fazer o que somos naturalmente bons. Os estoicos enfatizaram que uma característica única da natureza humana é nossa faculdade de raciocínio. Diferente de qualquer outro ser senciente na Terra, os humanos podem pensar racionalmente. Nossa faculdade racional nos permite transcender nossa natureza bruta e animalística. Assim, em vez de sermos servos de nossas paixões, temos o poder de superá-las com a razão. Marco Aurélio fornece um exemplo de como usou a razão para aceitar o mundo ao seu redor, bom e ruim, apesar de sua natureza mais animalística dizer-lhe o contrário. Eu cito, as pessoas encontram prazer de maneiras diferentes. Eu encontro no manter minha mente clara, em não me afastar das pessoas ou das coisas que acontecem com elas, em aceitar e acolher tudo o que vejo, em tratar cada coisa como ela merece. Os humanos podem escolher tal atitude graças à capacidade de raciocinar. Nossa natureza nos permite contornar nossos impulsos animalísticos e seguir um caminho mais sábio. Em vez de seguir cegamente nossos desejos, podemos identificar essas tendências e compreender como podem ser uma fonte de miséria. E, em vez de sermos escravos dos nossos desejos e aversões, podemos ver como lutar contra o destino só nos causa angústia.
E assim, baseados em nosso entendimento de como as coisas funcionam, podemos concluir que aceitar as circunstâncias externas, coisas que não podemos mudar, por mais desagradáveis que sejam, é uma decisão racional. Obrigado por assistir.